Ligados e integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Boehringer Ingelheim. Olá, bom dia! Olha só, a família Castilho define bem aquele ditado de que a união faz a força. Aqui, a combinação de gerações que une a experiência de seu Luiz no manejo dos animais com o olhar técnico do seu filho Robson fez com que a propriedade triplicasse a produção de frangos em um pouco mais de uma década. Vem comigo entender um pouco mais essa história. Agora eu já estou aqui com a família Castilho, no distrito de Congonhas e no município de Cornélio Procópio, né, seu Luiz? Sim, senhora. Me conta uma coisa, aqui a região é famosa pelo quê? Bom, antigamente era famosa pelo café, né? Em 75 veio aquela geadona, a geada negra famosa, né? E acabou com o Paraná. E hoje é milho, soja, trigo e aí tem um pouco de frango. Pouquinho de frango. Quando o senhor fala um pouco, quantos produtores de frango tem aqui na região? Aqui a gente é uma cidade pequena, no caso o distrito de Congonhas, em média de 3.000 habitantes, então tem a nossa família e mais uma família no distrito que produz frangos hoje aqui. Pois é, e a gente achou vocês aqui. Pois é. Então vamos conversar, quero entender melhor a história de vocês. O que vocês acham? Vamos lá, seja bem-vindo. Vamos? Conhecer histórias emocionantes do interior do Brasil. Gente que faz esse país gigante. Vamos contar pra emocionar, pra se orgulhar. Vem conhecer o Brasil. Robson, vou começar conversando com você aqui na Chácara Castilho. E primeiro eu quero saber, me conta desde quando vem sua relação com o campo? Olha, eu já nasci na propriedade, na cidade, mas assim, a gente já sempre trabalhando em propriedade rural. Então, desde que eu me conheço por gente, já a vida no campo é sempre envolvido aí no meio agrícola, agropecuário. Seus avós, seu pai, sempre foi... Sim, no caso, o meu avô, né, ele foi um dos pioneiros da cidade, já começando a agricultura também na cidade, então toda a história já toda envolvida na agricultura. Quando você nasceu, o seu pai já tinha alguma coisa ali na agricultura, o que ele plantava na época? Na época era café, aí logo após o café foram para o algodão, aí o algodão também começou já a ficar meio fraco na região, aí foi aonde foi implantada a cultura da soja. Aí a partir daí foi a soja, até nos momentos de hoje tem soja ainda, e até chegar na parte dos aviários aí. E como que foi sua experiência, né, desde criança, observando o seu pai no campo? Quais foram os maiores aprendizados que você teve nessa época, assim, da infância? Então, eu me sinto muito privilegiado por ter crescido no campo. Sempre passava o dia com meu pai no campo, então assim, tudo que ele aprendeu com o pai dele, ele pôde ir passando para mim. Todos os valores que a gente pode dizer aí, né, que já veio de família aí, já sempre passado aí de pai para filho. Isso aí, e daí que veio o seu interesse em fazer alguma coisa relacionada ao meio rural? Já tem aquela história que a fruta sempre cai perto do pé, né? Então, eu já vinha aí já acompanhando meu pai e eu sempre gostei muito, principalmente da parte agropecuária. Como pequeno, fica fascinado com máquina, né, na parte de produção. E aí a gente veio desenvolvendo e comecei a criar gosto pela avicultura e é o que a gente está até hoje. E o que você lembra assim de pequeno que te chamava a atenção no agro? Você falava, nossa, um dia eu quero mexer com isso.
quando pequeno, chama muita atenção a parte de maquinário, né? Olha aquelas máquinas, coletadeira, trator, e fica tudo encantado com aquilo. Mas não sei se a gente pode dizer que por estar no sangue ou não, todo o processo sempre me encantou. Sempre gostei muito de estar nessa parte aí na agrícola. Para a gente entender essa linha do tempo, seu pai trabalhou de 80 na avicultura até que ano? Olha, em 80 eles começaram a criar frango de corte. Era seu pai sozinho? Não, na verdade era o irmão dele que tinha esses barracão, e aí eles trabalhavam junto, ajudavam no barracão. Mas trabalhou por pouco tempo, na época era muito difícil. Na época, vamos pensar assim, comparado a hoje, o sistema já era integrado, mas mesmo assim a dificuldade era muito grande, por questão de ração, a remuneração não era lá tão boa assim, então não tiveram sucesso, pararam. Quando você nasceu, ele já nem trabalhava com avicultura mais? Não. Quando eu nasci já era só a parte de agricultura, já não mexia com avicultura mais. Nós começamos, foi no ano de 80, que meu irmão fez uma pequena granja lá. Naquela época era tudo rústico, né? Era tudo manual, era até a construção assim de fazer já era manual, né? Era feita uma parte de eucalipto, aqueles negócios tudo. Então aí e também foi a necessidade financeiramente que a gente se envolveu na avicultura na época. Nessa época o desafio foi muito, porque a gente tinha que fazer a comida do frango, que água era difícil, estrada quase não tinha, então o desafio era bastante, né? Já no início, né, foi difícil, a gente ficou assustado na hora que eles falaram que ia fazer grande, porque eu falei assim, nossa, mas agora começar, né, tudo de novo, que a gente já tinha, né, um empreendimento assim, já lá atrás, e começar novo negócio, né, então foi difícil, mas depois eu fui aceitando, né? E depois quando fez a primeira eu já vi que o negócio era bom, aí já foram para a segunda. Robson, e como foi essa evolução? Como que vocês estão hoje? Quantos aviários tem aí? Então, a partir do momento que a gente conseguiu pôr para rodar esse primeiro aviário, aí a gente gostou, viu que era bom, o retorno estava sendo satisfatório, e aí surgiu a oportunidade de comprar outro aviário da mesma forma que a gente fez esse primeiro aviário. Então a gente comprou mais um aviário usado, que já estava sendo desativado, buscou, montou ele na propriedade, então a partir daí as coisas começaram a ficar um pouquinho mais fácil, porque aí começou já a ter um retorno da avicultura, começou já a ter um fluxo de caixa, onde a gente já começou a respirar um pouquinho melhor, ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Então, a partir daí a gente buscou já automatizar esses dois aviários, que foram os primeiros que a gente construiu, aonde facilitou muito o manejo, por eles serem automatizados. E aí a gente já tinha a ideia de fazer aviários novos. Por questão de ser uma propriedade familiar, são bastante pessoas, então a gente precisa de estar melhorando a renda. Então a gente queria fazer esses aviários novos e foi em 2020 que a gente conseguiu fazer um financiamento onde a gente fez mais 2 aviários novos. Então hoje a gente está com 4 aviários já produzindo frango de corte, uma média aí de 120 mil frangos já engorda. Legal, então esses 2 primeiros são pressão positiva, né, Robson? Isso, os 2 primeiros são pressão positiva ainda, já estamos aí no projeto para poder reformá-los, mas ainda tá no projeto. E os 2 novos aí já é tudo pressão negativa, já bem evoluída. Quais você acha que foram as principais mudanças que você implementou aí, né, com a sua chegada, com o seu conhecimento também da graduação? Então, a graduação, a gente trabalha, vamos dizer assim, pela época que a gente está, a gente começou a trabalhar muito com bem-estar animal, que é a parte de climatização do aviário. Então eu acho que essa mudança, quando a gente conseguiu entender isso aí, a parte de climatização do aviário, né, de proporcionar um bem-estar para as aves, a gente conseguiu ter um retorno melhor com isso aí. E eu acho que foi a mudança chave que a gente teve, porque antes não era tão preocupado, né, com essa parte de climatização. A gente queria criar frango, pensava mais na parte de alimentação. Então quando a gente conseguiu entender isso aí e trabalhar a parte de climatizar, dar um conforto para essas aves, então começou a vir resultados melhores e tudo começou a fluir mais. E quem está com você aqui hoje na rotina da granja, hein? Hoje eu tenho meu pai e minha mãe que ajuda diretamente nos aviários. E aí quando a gente vai precisando, que é as épocas que mais precisa de preparar o aviário, ou as épocas que
vamos dizer, intervalo de lote aí, que precisa de bastante pessoas, a gente pega gente para ajudar. Mas aí envolvido diretamente é meu pai, minha mãe, eu e tem minha esposa também, né, que faz toda a parte aí de papelada, notas, fica mais nos bastidores aí e ajuda muito. Ajuda muito a parte do financeiro, né? Também. Aqui eu ajudo eles na parte de administração, né? A ficha, as mortalidades que tem que passar no dia a dia e essa parte de documentação. Hoje eu tenho que ajudar, porque a gente trabalha em família, né? Foi feito um negócio para a gente trabalhar em família. Então a gente procura, né? Enquanto a gente vai podendo, então eu faço tudo que está ao meu alcance. É pôr lenha em forno, é ajudar, é cuidar. Em primeiro lugar, você tem que saber, aprender a conhecer eles, né? Depois que você conhece eles, então hoje você entra lá dentro, você já sabe, tá com calor, tão bem, então hoje a gente tira já de letra tudo. Eu fico mais com a parte do manejo porque eu já estou mais acostumado com isso. E eu, como sou mais idoso, vamos dizer assim, eu deixo o painel para uma pessoa mais nova, que tem a cabeça mais leve, né? Mais tranquila, então eles entendem melhor do que a gente. E desde que vocês começaram, foi como integrados? Isso, a gente já começou integrado. Na época, era outras empresas que tinha na região, então a gente já começou como integrado. Pelo tamanho da avicultura que a gente começou, pelo ano aí de 2009, era uma avicultura pequena, mas mesmo assim pequena, mas não tinha condição de trabalhar sem ser integrado, porque a questão de produção de ração, toda a logística aí, de produzir esses pintinhos, de vender esses pintinhos, de colocar eles no mercado, né, com qualidade, né, então a gente não tinha condição se não fosse integrado, então já começou já com o sistema integrado. Robson, e antes de você continuar falando sobre isso, a gente vai fazer um intervalo, é bem rapidinho e a gente volta daqui a pouco. Beleza, até já, pessoal. Aguarda aí para acompanhar um pouquinho mais da nossa história. Robson, e me conta um pouco mais sobre o processo de construção dessa primeira granja, né? Que você falou que ela já existia e vocês trouxeram para cá. Como que foi essa logística? Vamos dizer assim, para a época foi uma coisa bem complicada, porque a gente nunca tinha construído nada e a gente, pela questão financeira, a gente comprou o aviário, mas aí depois que a gente descobriu que o valor para a gente desmontar e montar de novo era muito alto, então a gente resolveu fazer isso por nós mesmos. Então a gente foi lá desmontando, você tem que desmontar peça por peça, transportar tudo isso aí a gente chegou. E aí o trabalho de montar esse barracão também, muito difícil, a gente foi fazendo por nós mesmos, montando, ficamos quase um ano aí para poder funcionar esse primeiro aviário. Começou a funcionar em 2009 mesmo? Em 2009. E como que foi esse primeiro lote, hein? A gente levou sorte nos primeiros lotes, que a gente tinha um vizinho que hoje já não cria frango mais, então ele deu muito suporte para a gente. Lógico que toda a equipe técnica da empresa também ajudou, mas a gente tinha esse vizinho que estava praticamente todo dia na propriedade, no primeiro lote, ensinando, ajudando. Então foi até tranquilo nessa parte. Mas é lógico que até hoje a gente começa a olhar para trás o tanto que aprendeu, o tanto que está aprendendo, sempre tem as dificuldades. Mas esse primeiro lote a gente pode dizer que teve muita sorte por esse vizinho ter dado uma força muito grande. Tinha o vizinho, a assistência do seu pai que já tinha trabalhado com isso, sua graduação que ajudou, acho que tudo culminou para dar certo, né? Sim, como disse, foi integrando tudo e deu tudo certo, né? Aqui hoje na propriedade a gente tem dois mundos, duas realidades, né? A gente tem 2 aviários de pressão positiva, com capacidade aí em torno de 18 mil aves cada, e temos 2 modal de 2021, 2 aviários novos, com capacidade de 42 mil aves cada uma. Então é bem diferente a realidade de cada um, né? No aviário positivo a gente trabalha com manejo por ventilador, com cortinado aberto, coisa e tal. Já no pressão negativa a gente tem os exaustores, né? A presença dos inlets que ajudam na troca de ar. Então é 2 realidades totalmente diferentes de manejo e de trabalho.
Então, seu pai trabalha com você, tem 2 gerações aqui no dia a dia e também tem a diferença de idade dos 2 galpões. Como que é isso no dia a dia para vocês dois? No começo foi um desafio grande quando a gente começou a trabalhar com os aviários novos, por questão de uma pressão positiva e outra pressão negativa. Então muda, toda a forma de manejo muda. A pressão positiva, a gente já vinha trabalhando bastante tempo, meu pai já havia tido uma experiência já há bastante tempo atrás, então fluiu melhor. Quando começou esses aviários com pressão negativa, aí começa tudo novo, porque é tudo muito automatizado. Então aí veio a parte de painel, onde você tem que entender um pouco aí de automação do aviário para poder fazer ele funcionar. Então, assim, toda a parte de manejo, meu pai me ajuda muito porque ele está ali dentro da granja, regulando o comedor, altura, observando as aves, mas aí quando parte para a parte de painel, automação, aí já dá uma brecadinha, aí já é mais comigo. Então, assim, até uma coisa que eu falo, assim, a gente não tem ideia da transição, a gente tem ideia da agricultura familiar se manter, né, e perpetuar até quando puder, porque, assim, sempre tem a experiência do meu pai, né, juntando aí com a minha juventude, né, e toda a minha formação. Então, um complementa o outro. A rotina de trabalho lá em 80 era muito mais difícil, porque a gente tinha que fazer a comida, né, fazer a quirela para depois misturar com o conteúdo que vinha para fazer a ração, para depois tratar, era tudo manual, era tudo coisa simples mesmo. Teve alguma coisa que ele te ensinou que você nunca esqueceu? Olha, quando a gente já trabalha tanto tempo junto, então assim, o dia a dia é uma soma de tantas coisas que vão sendo passado, mas assim, em especial, o que eu sempre guardo é a responsabilidade e a seriedade que ele sempre me passou de dedicar ao que a gente está fazendo. Então ele sempre me cobrou isso aí, que tem a dedicação que a gente está fazendo, no caso a criação de frango, com qualidade, responsabilidade, até por estar produzindo alimento, né, mandando alimento para a mesa das pessoas. Então eu acho que esse valor que ele me passou é o que mais fica, né? E o que representa ser avicultor para você, Robson? Olha, quando a gente entrou na avicultura, a gente entrou aí com uma fonte de alternativa, buscando ter um pouco mais de renda. Hoje a gente ficou tão envolvido na avicultura que eu começo a ver tudo que meu pai foi passando para mim e eu tenho hoje a possibilidade de fazer isso com meus filhos. Então meus filhos já acompanham a gente nos aviários, já vão pegando esse gosto pela cultura. Então tudo isso aí para mim é muito gratificante. Eu tenho a esposa, nós organizamos o trabalho aqui assim, a esposa ajuda dentro dos aviários e fora dos aviários, e eu também, dentro e fora. Isso é durante o dia. Aí de noite já fica o Robson, que passa a noite trabalhando à noite nos aviários. E aí quando nós precisamos, assim, no caso, quando vai alojar, geralmente é um pico mais forte e mais rápido de serviço. Então aí a gente tem que arrumar algum diarista para auxiliar, para nos ajudar, e assim nós vamos tocando. Bom, aqui a gente tem não só o lado financeiro de uma prática rentável, né? Como também o amor pelo que faz, né? A gente vê isso estampado no rosto de cada um aqui. Então eu acho que isso motivou muito, né? A ampliação da propriedade, passar de 2 aviários para 4 agora. Temos o plano de futuramente ampliação de mais aviários, reforma dos aviários antigos. Então a gente está sempre buscando melhorar. A avicultura melhorou bastante a nossa vida aí ao longo dos anos, né? No começo lá com o meu sogro não foi nada fácil, né? Meu sogro Luiz e a Fátima tiveram bastante trabalho, mas aí veio meu esposo Robson com, digamos, um pouco mais de estudo, né? Fez a faculdade e aí eu vejo ele ensinando os meus filhos, né? Com amor, eles pegam um amor, eles gostam, perguntam que dia vai chegar, se interessam bastante. Então essa interação desde os avós, o pai e meus filhos é muito bom. Ver eles se dedicando, né, o dia a dia, os aviários exigem muito, né, então é dia e noite, final de semana, então ver eles se dedicando assim é bem prazeroso, é muito orgulho.
Os ensinamentos que a gente passou foi sempre de ser uma pessoa honesta, né, com bastante responsabilidade do que for fazer. E já desde pequenininho a gente já ensinou tanto o lado do difícil como o lado mais fácil, né? Então ele sempre já foi ensinado assim, se fosse o momento deles pegar uma enxada, roçar, carpir, o que fosse possível eles fazer. Mas daí eu vi, né, que foi fazendo faculdade, foi estudando, então só realização hoje. Hoje você se sente realizado com o que você conseguiu construir aqui? Me sinto muito realizado. No começo da nossa conversa a gente falou de todo o trabalho que foi para iniciar a criação, no caso da navicultura. Hoje eu olhar da onde a gente veio e aonde a gente já está, eu já estou muito realizado. Mas quero ir além ainda, quero construir mais aviários, melhorar os que eu já tenho. Então não vamos parar por aí não, mas já estou muito realizado. Como você se imagina, então, falando de futuro daqui a uns 10 anos? Daqui a uns 10 anos? Eu imagino que daqui a 10 anos eu já consegui, né, reformar esses aviários, construir esses aviários novos aí, para me ter uma tranquilidade maior também, né, de ter uma segurança na produção. É isso aí. E você tem vontade também de transmitir todo esse conhecimento para os seus filhos? Você tem vontade que eles continuem esse legado que seu pai deixou para você também? Eu já estou trabalhando nessa parte aí eu já estou trabalhando, já colocando a ideia, porque desde novinho você já tem que estar apresentando na atividade, né? Então eu já estou desde já levando pro junto, ensinando a criar, para já pegar esse gosto aí para continuar. Eu acredito que tudo que a gente constrói, a gente tem que ter uma sequência. E da mesma forma que meu pai teve a minha aí que está continuando, eu pretendo fazer igual com meu filho. É isso aí. Olha, e agora eu quero chamar todo mundo que eu consegui conversar hoje, né? Vocês me contaram tanta história, para eu conseguir agradecer o dia com vocês. Opa, isso aí. Vamos chamar eles então. Gente, eu encerro o programa de hoje entre duas gerações aqui, né? Uma que veio com muita experiência, outra que veio com muita inovação. Quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito aí na granja. Muita sorte, e eu só quero desejar que a gente volte para ver o que vocês construíram lá na frente, que eu tenho certeza que vão vir mais. E um símbolo aqui que o Ligados Integrados Vida no Campo vai deixar para vocês guardarem aí com muito carinho. Opa, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, de contar um pouquinho da nossa história e levar um pouquinho de conhecimento aí sobre a criação de frango. É isso. Nós agradecemos, desejamos boa sorte para vocês, bom trabalho, muita saúde e desculpa de alguma coisa que a gente possa ter deixado a desejar a vocês. Imagina! Voltem sempre. Muito obrigada, dona Fátima. Ó, que a gente volta mesmo. E você, se você quiser voltar nesse episódio ou assistir outros episódios como esse daqui, é só acessar no YouTube. Eu vou deixar um QR Code aí na tela para você acessar e ir direto para nossa playlist. A gente fica por aqui hoje e até a próxima. Tchau! Tchau! Ligados e integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Boehringer Ingelheim.